Olá pessoal, bem, vamos agora iniciar a correção da nossa atividade de hoje. Como a gente já sabe, a primeira questão ela vem com o gabarito, então a gente já vai iniciar da segunda. Na segunda questão diz o seguinte: no prédio em que Paulo mora haverá uma reforma no piso de estacionamento. As lajotas antigas serão substituídas por uma nova. Todas elas serão em formato de quadrilátero e possuem dois pares de lados paralelos e os quatro lados de mesmo comprimento. Qual dentre as figuras abaixo possui essa característica? Se você olhar na letra A figura que você vai ter se repetindo aí várias vezes é o retângulo. Você vai ter o retângulo se repetindo várias vezes. Só que, como nós sabemos, nem todo retângulo é quadrado. E o desse caso não é. Por quê? Porque ele possui os lados opostos paralelos, porém nem todos eles têm a mesma medida. Apenas os opostos têm a mesma medida, mas todos não têm a mesma medida. Esse lado não tem a mesma medida desse, nem desse, por exemplo. Então, não é a letra A. A letra A está errada. Na letra B, se você perceber, você vai ter essa figura se repetindo várias vezes. Você vai ter o retângulo, só que dentro do retângulo tem alguns triângulos, como você pode observar. Você vai ter isso aqui e mais ou menos isso. Vou fazer um esboço aqui da figura. Só que novamente, um triângulo não é quadrilátero, então esse está fora de questão. E novamente nós vamos ter o retângulo, que como a gente já pode observar, os lados, nem todos os lados têm a mesma medida, só os opostos. Então, a letra B também está errada, certo? Na letra C, a figura que vai se repetir é exatamente o hexágono. Nós temos exatamente o seguinte: temos essa figura se repetindo. Talvez não saia igual no desenho, mas mais ou menos essa figura aqui aparece na questão, o hexágono, certo? Borrou um pouco aqui, mas enfim. Como é o hexágono, ele tem 6 lados, então ele não é quadrilátero, então foge do que a questão pede. Então, essa também está errada. Agora, se você olhar na letra D é a que sobra. Sim, ela vai ser a certa. Mas por quê? A figura que nós podemos ver inicialmente é um hexágono, mas se você olhar parte a parte, o que você vai ter é exatamente o losango. O losango ele vai se repetir várias vezes. Essa figura aqui, cujos lados têm todos a mesma medida e são paralelos. Juntando cada 3 desses aqui, você consegue fazer um hexágono, como você consegue observar aí na figura da atividade, certo? Então, como todos os lados têm a mesma medida, é quadrilátero e os lados opostos são paralelos, esse aqui se encaixa no que a questão pede. Logo, é a alternativa correta, certo? Ele só precisa ter 4 lados, todos de mesma medida, e os opostos paralelos, que no caso é um losango, certo? Agora vamos para a questão de número 3. Na terceira questão, você tem o seguinte:
O professor de matemática solicitou aos seus alunos do sexto ano que utilizassem uma malha quadriculada para que desenhassem quadriláteros e informou que haveria uma premiação para os 4 melhores desenhos da turma. Veja o nome dos vencedores e seus respectivos desenhos. Ana desenhou um quadrado, como você pode ver, ele é 3 por 3. Então, se todos os lados dele têm 3, então ele é um quadrado, certo? Então, na letra A, você tem um quadrado. Eu não vou escrever letra A, porque aqui vai aparecer a alternativa. Ana fez um quadrado, certo? Ele é 3 por 3. Tem 3 quadradinhos de altura e 3 quadradinhos de largura. O de Beto, se você observar, todos os lados têm a mesma medida. Então, o que você tem aí e os lados opostos são paralelos. Como a gente viu na primeira, essa figura é um losango. Carla fez um que a gente já conhece bem, que é o retângulo. Ele tem altura 2 quadrados e comprimento 4, certo? Então, nesse caso aí, você vai ter um retângulo. E, por fim, você tem o que Davi fez. E o que Davi fez possui apenas 2 lados paralelos. Um quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos, como a gente pode observar aqui, vou desenhar um. É exatamente o que chamamos de trapézio. O único quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos, ou seja, com a mesma inclinação, veja que enquanto esse lado tem essa inclinação, esse lado oposto a ele tem uma inclinação diferente. Esse está vertical e esse aqui está inclinado. Mas esses dois têm a mesma inclinação. Então, quando só possui um par de lados paralelos, você tem algo que se chama de trapézio, certo? Então, quem desenhou o trapézio foi exatamente Davi. Então, a alternativa correta é a letra D, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.